Olá, seja bem-vinda. Você está ouvindo o podcast Além da Clínica. Eu sou Juliana Siqueira, sou psicóloga, sou mentora de psicólogas. E nesse podcast a gente fala sobre negócios, mas também sobre vidas, sobre mulheres. Então, hoje eu vou receber aqui uma convidada muito especial, que é a Rai. Ela é minha mentorada hoje, faz parte aí da Evolua. Mas Rai também já foi minha paciente na clínica, então já nos cruzamos em alguns momentos, né, da nossa jornada. E é um privilégio poder te acompanhar. Se apresente, conte quem que é a Rai, para além de psicóloga, conta para todo mundo. Oi, meninas! Eu sou a Rayane, Rayane Castro, e aí eu já fui paciente da DIL, então é um privilégio realmente, assim, poder ter essa transformação, né, da relação. É, na verdade, uma evolução, né? Então, eu sou psicóloga desde final de 2024, aí quando eu me formei. E aí, além de paciente, sou mentorada da DIL, e isso, assim, mudou muito a minha visão sobre negócio, a minha visão sobre a psicologia como um todo, né? Porque a faculdade faz a gente ficar muito engessada ali. Com certeza. Inclusive, faz a gente não aprender muitas coisas que a gente precisa. Sim. Então, a mentoria aí veio realmente para trazer aquela ambiência que a gente provavelmente vai falar bastante. Sim. Então, é muito bom. Eu tô muito feliz e honrada de estar aqui com você. E vamos conversar, que a gente tem muita coisa pela frente. Sim. Me fala o seguinte, hoje, quem que é a Rai, assim, como mulher? O que você considera? O que você vem construindo? O que é importante na sua vida? Dil, eu falo muito, né, nas minhas redes sociais, inclusive nos nossos encontros, sobre construir e viver uma vida que vale a pena ser vivida, assim. E eu consigo dizer que eu tô nessa construção e na vivência ao mesmo tempo. Porque não adianta nada construir e não viver o pós, e não adianta só viver se não tem nenhuma construção. Sim. Então, assim, hoje eu consigo ver a Rayane, assim, num lugar que, na verdade, eu nunca imaginei estar. E eu acho que essa construção vem muito do processo de Rayane, que se tornou psicóloga, e não uma psicóloga que se tornou Rayane. E eu acho que essa base é algo que traz a estrutura que eu tenho hoje. Então, assim, antes de eu ser, por exemplo, paciente, antes de eu ser psicóloga, eu fui paciente. Mas, além disso, eu quis muito, assim, construir uma vida que fizesse muito sentido para mim. E aí a gente tem questões familiares que, às vezes, faz a gente não ter tanto ali uma identidade. E aí você não tem tanto o estímulo de perguntar, assim, o que eu quero viver? Sim. O que aconteceu na minha vida, né? E o que eu faço com isso? Até a gente fala muito de ter a nossa história de vida ali com a gente. Perfeito. E isso foi algo que eu construí. Hoje eu tenho 31 anos, mas assim, nos meus 15 anos, nos meus 20 anos, e talvez até uns 4 anos atrás, eu nunca pensei que eu estaria vivendo a vida que eu tenho, assim. Então, eu fui, né, do CLT. E eu sempre me incomodei muito com essa coisa de entrar 8 horas da manhã, sair 6 horas da tarde e não ver o dia passar e não saber o que está acontecendo lá fora. Eu falava, gente, eu que sou uma pessoa que gosto muito de liberdade em todos os sentidos, eu falava, eu me sinto presa. E não era algo que eu pensava em viver essa transição do CLT para uma profissão autônoma ali, né? Para uma liberdade mesmo, seja financeira, seja na profissão, seja de horários. E eu comecei muito, né, nesse processo de ficar inquieta, de falar, gente, a vida não é só isso. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho nessa minha vida, deixa eu ver o que fica, deixa eu ver o que sai, deixa eu ver quais são as dores e as delícias de ser Rayane, que isso, inclusive, é uma das bandeiras que eu mais levanto, né? E construir e viver essa vida que vale a pena, ela é pra mim. Ela não é pro outro, assim. Ela é o que eu me pergunto do que eu tenho hoje, qual é a minha história e principalmente qual que é essa Rayane do futuro. E me orgulhar de mim é uma coisa que eu consigo dizer com muita alegria, muita felicidade. Que coisa boa ouvir isso. É incrível, assim. Claro que a gente sempre tá caminhando e construindo e vivendo. Sim. Mas eu consigo dizer que é completamente possível, gente, se orgulhar de quem a gente se torna, de quem a gente é, de quem a gente quer ser. Então, realmente, eu me sinto muito, muito feliz mesmo. Eu que fico feliz. E eu acho que isso que você trouxe é importantíssimo, de quanto é um processo e a gente vai passar por isso sempre. Então, não quer dizer que a gente vai viver feliz, todo dia é lindo, um mar de rosas, porque o autoconhecimento não é um processo simples, né? É um processo doloroso, é um processo onde a gente tem que fazer escolhas, onde a gente abdica de muita coisa, né? Mas que vale muito a pena no final. Vale. E essa é uma das suas bandeiras que eu mais amo ouvir e que eu gosto quando você traz isso nas redes sociais, porque
E tem um gostinho diferente pra Rai, porque assim, eu acompanhei muito. E aí, quando eu vejo ela trazendo tudo isso, me dá uma felicidade, assim, genuína mesmo, dentro do meu coração, de entender e saber, tudo bem, não é tudo perfeito, e eu sei que você passa por questões, eu passo, todas nós passamos, mas que existiu uma superação, existiu um ponto que eu acho que é a execução. E aí eu queria entrar nesse ponto do empreender. Então, como é que foi pra Rai? Conta um pouquinho, que você tem uma outra formação, teve uma transição. Conta pras pessoas essa parte. Assim, o meu pronto, ele tá sempre sendo feito, assim, né? Então, a minha... Só bolo fica pronto. Só o bolo fica pronto. Isso. O resto é a vida acontecendo e a gente vai dançando conforme a música. Exato. Mas entendendo qual que é essa música que a gente tá dançando também, né? Mas eu digo, assim, a minha trajetória profissional, eu nunca fui aquela pessoa que sabia o que queria fazer. Então, eu saí do ensino médio e eu falei assim, não gosto de números. Exatas eliminadas. Exatas eliminadas. Sim. Saúde, vejo um sangue, falo uma pressãozinha cai. Então, eu ficava naquele limbo de assim, parece que eu não me encaixo em nada. Sim. E aí, eu tive uma oportunidade de bolsa 100% na PUC. E aí, tinha alguns cursos limitados. Então, eu fui dentro do que tinha lá. E aí, vi ciências sociais. Eu sempre fui muito do humano, né? Falei, humanas parece que é o caminho melhor de trilhar. Fiz um semestre, não gostei. Falei, meu Deus, não dá pra mim. E aí, esperei final do ano, tinha biblioteconomia. Bibliotecário, gente, essa profissão existe, eu garanto pra vocês. Sim. Fiz também com bolsa 100%. Amei, foram 4 anos, assim, que eu realmente gostei muito. Mas sabe quando parece que ainda você não encontrou a luva certa, assim, pra encaixar? Sim. E aí, eu trabalhei no corporativo, né, por 8 anos. E aí, eu trabalhei numa empresa que tinha bolsa 100% da graduação, pós-graduação, enfim. Sim. E aí, o humano é algo que sempre me fascinou, o comportamento. Enfim, aí uma amiga minha, que ela é da área do direito, ela tinha terminado direito na PUC também. A gente trabalhava juntas e ela falou, Rai, vamos fazer psicologia? Falei, vamos. A gente foi lá, fez todo o trâmite. E aí, eu comecei. E aí, eu me apaixonei. Só que aí, teve a pandemia. Então, tive ali do online. Sim. Depois, quando voltou, teve toda uma estruturação, enfim, porque foi uma época muito atípica, né? Sim, vivemos um momento difícil, Vivemos, né? foi muito fora, assim, da curva, né? Ninguém imaginava, enfim, vai se adaptando. E eu não consigo, Dil, falar pra você quando que eu me apaixonei e falei assim, você é psicóloga e isso vai me realizar. Eu não consigo lembrar disso. Mas a única coisa que eu consigo lembrar é que eu falei, eu quero ser psicóloga clínica. Eu quero atender. E aí, chegou o estágio, né, na parte clínica, e eu falei assim, eu quero atender. É realmente isso que eu quero. Brilhava os olhos, Brilhava os olhos, assim. E aí, eu sempre estudei muito, assim. O estudo, pra mim, ele entra num lugar de que eu sou quem eu sou muito pelo estudo. Sim. E eu quis muito isso, assim. A minha família não é uma família que tem estudos, assim. Eu sou a terceira pessoa que tem ensino superior, sendo que as 3 se formaram ao mesmo tempo. Olha. Então, assim, eu falava, é o estudo que vai me tirar do lugar que eu estou, que não era um lugar que você queria. que eu queria estar, que me fazia feliz. E aí eu falei, a psicologia vai me dar isso. E aí, quanto mais eu estudava e mais eu via supervisão de casos, eu via atendimentos, eu falava, gente, é isso. Eu não achava que eu me encaixava em nada, mas eu descobri que eu me encaixo. Sim. E aí eu fui nesse movimento, né, até na época que eu era sua paciente, lidei muito com essa coisa de, assim, quem que eu quero ser, mas quem eu quero ser, eu também preciso me mexer, eu preciso executar muito, e eu realmente me considero uma pessoa muito resiliente. E para eu conseguir falar isso, gente, ó, autoconhecimento, tá? Foi mesmo. Foi um processo, assim. Para eu conseguir dizer que eu sou uma mulher corajosa e sou resiliente, autoconhecimento. Isso é uma coisa que realmente, uma vez que você começa, você não quer parar. Sim. E aí a gente fez todo um movimento ali mesmo no processo terapêutico, né? De passar por muitas dificuldades. Então, eu sou uma pessoa tímida, eu me tornei uma pessoa extrovertida. Porque de tanto me expor, eu acabei me tornando uma versão que é essa que me dá mais orgulho. Perfeito. Então, eu falei, eu quero isso. E aí, foi sendo paciente que eu descobri o que é estar desse outro lado. Vivenciar, né? Vivenciar. Então, Sim. é até aquela coisa de o seu paciente não vai nunca num lugar que você não iria. E eu fui muito, tá, gente? Dio, assim, me viu gritar desesperada em sessão. Sim. Eu passei por um processo de divórcio que foi extremamente difícil para mim. Hoje, isso eu consigo falar, porque até
nos nossos encontros, né? Você falava, Rai, tem a sua história de vida. Hoje eu falo da minha transição do CLT para ser uma empreendedora, porque eu precisei muito olhar para isso, entender esse lugar. A mesma coisa o divórcio. Até hoje, muitas vezes, quando eu falo disso, até em sessão com autorrevelação para paciente, as pessoas tomam um susto. Porque também entender essa nossa história é também filtrar o que eu quero que o outro veja de mim e o que eu... São os recortes, né? Exatamente. O que eu quero passar, como eu me sinto confortável. E aí o spoiler é que muitas vezes a gente fala sem se sentir confortável, mas é um processo de se entender. E aí é muito incrível isso do quanto a gente às vezes nem sabe qual que é o nosso lugar, nem sabe o que a gente quer. E aí com algumas características que a gente tem, é o que faz a gente voar. Então hoje, eu me olhar como uma empreendedora... Tem um estranhamento ao passo que tem. Isso é possível, isso é o que eu tô vivendo. Não vem de uma família que me deu isso. Mas eu construí essa vida. Você conquistou. Eu conquistei. Né? Eu conquistei. E continuo nessa busca de conquistar. Porque é isso, a vida vai acontecendo e a gente vai se movimentando junto. Com certeza. Então, assim... E que é a delícia da vida também. As dores e as delícias de ser quem a gente é. E eu acho que isso também é uma das coisas do autoconhecimento. Assim, eu descobri que eu não preciso ser tão quadradinha. Eu não preciso ter um plano ideal para a vida. Eu nunca tive, não vai ser agora que eu vou ter. A diferença é o que a gente faz com isso. Então, eu vivi coisas que eu nunca pensei como ser uma psicóloga, que eu me considero uma psicóloga incrível. E eu também considero. Então, também se reconhecer nesse lugar é construir essa vida que vale a pena ser vivida. É saber por que eu acordo. E, assim, é isso que me motiva nos dias difíceis. Como cria sentido, né? Exatamente. E tem uma coisa na sua história que você trouxe e que eu acho que é um dos grandes diferenciais da Rai, né? Que é sonhar grande. Sim. E eu acho que esse sonho, você nunca deixou ele só no papel, né? Então, igual você trouxe, eu queria sair daquele cenário de vida, de história que eu tinha ali. E sonhava com coisas muito grandes. E se ver, né? Porque, veja, você passou por uma transição de curso. Você passou por uma transição de carreira. Você passou por uma transição de vida. Né? A gente saiu de uma vida ali onde tinha um casamento, onde coisas que não faziam bem aconteceram. Então, foram... basicamente 3 grandes transições, só que a Rai sempre soube aonde ela queria chegar. Sim. Né? E você só não deixou no papel, você fez. Sim. Você se colocou. E aí, quando você fala do vídeo, por exemplo, né? O quanto é difícil. Foi difícil pra mim também, é difícil. Né? No começo, principalmente. Até gravei um vídeo essa última semana no TikTok falando sobre isso. O quanto tudo aquilo que a gente faz da primeira vez é muito difícil. Sim. Dá medo. Só que o medo é o maior indicador de que a gente está construindo coisas grandes. Exatamente. Você concorda comigo? Eu concordo. Inclusive, de hoje, quando eu falo de medo, eu falo, é só 2 opções. Ou te trava, ou te faz andar. E aí eu prefiro o me faz andar. E assim, o medo, ele sinaliza pra gente justamente isso. Assim, não é que dá um medo porque é algo errado. Mas é porque é novo, e aí a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que eu até falei outro dia nas minhas redes sociais. A gente precisa aceitar que a gente vai ser ruim da primeira vez, talvez da segunda, da terceira, talvez na 10ª vez. Eu, no 3º curso, descobri o que eu queria. Eu casei, mas eu também desejo casar de novo. Não é porque teve uma vez que aí a gente coloca tudo no lixo e tira isso da nossa conta. Não, não, não. Então, esse medo... é também esse lugar de, assim, pode ser só porque é novo. Eu nunca gravei um podcast. Eu tô aqui. Eu nunca falei para psicólogas. No seu evento, eu falei para mais de 60 psicólogas. Então, assim, o quanto esse medo, na verdade, só tá inibindo a gente de descobrir quem é a nossa versão que a gente se orgulha. Perfeito. Porque daí a gente fica só aqui, embaixo, embaixo, embaixo. E aí, quem que vai descobrir quem a gente é se a gente não tiver essa coragem? E a coragem e o medo andam juntos, sim. Não precisa uma coisa excluir a outra. Mas é pelo medo que, então, eu coloco a minha coragem em ação. E assim, não é uma opção viver no medo pra mim. Não é. Excelente. É gostoso, incrível? Não. Mas, de novo, eu sigo sustentando as dores e delícias de ser Rai. E eu quero continuar sustentando isso. A zona de conforto, ela é muito mais gostosa, né? Quentinha, gostoso. Mas... ali a gente não vai chegar em lugar nenhum, né?
E eu acho que esse é o segredo, quando a gente entende. Claro que tá um dia frio, chuvoso, não quero sair de casa, né, e trabalhar. Tá, mas se eu continuar ali, onde eu vou chegar? O que eu vou conquistar? Como eu vou me sentir? E eu acho que descobrir isso, né, ter essa clareza, é um dos maiores diferenciais, é o que nos faz ser executora. Exatamente. E quando as pessoas trazem sobre procrastinação, sobre medo, como que foi para a Rai nesse sentido da transição, de começar a clínica, de se jogar? Conta um pouco dos medos, o que você tinha, como é que foi isso? Eu tinha todos os possíveis e mais um pouquinho. Então, assim, meu Deus, e se eu não tiver financeiro para pagar as minhas contas? Eu sou uma mulher independente, eu não tenho uma rede de apoio onde eu falo, mas se nada der certo, eu tenho isso aqui. Sim. Não, é o do financeiro. É essa coisa de, assim, eu vou me mostrar, mas e se as pessoas falarem aquilo que eu não vou gostar, que vai me magoar? Então, tem até essa questão, Gil, que é a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. É um medo de, assim, se eu for muito ruim nisso? E, assim, se eu não ficar boa nisso? Sim. E se eu tiver que voltar para o lugar que eu trabalhei, que eu quis tanto sair, e falar, não deu certo, gente, me contratem de novo. E essa coisa de, assim, vai ser eu por mim. Eu vou organizar a minha rotina. Eu vou ter essa independência. O que eu faço com isso? O que eu faço com esses horários que começa a ser diverso? Eu tive todos os medos possíveis. E se eu nunca conseguir atender um paciente? Se eu nunca conseguir ajudar? E se eu nem conseguir me comunicar como eu gostaria? Então, são todos os medos, desde o financeiro, até mesmo de como eu me via e esse lugar de como o outro vai me ver. Então, assim, o medo, de novo, ele existe e ele lembra a gente todos os dias que ele tá ali. Sim. Mas é a diferença disso, assim, é a diferença do que a gente faz com isso, né? Qual que é o caminho que eu quero trilhar? Porque, assim, me manter no medo também não vai me fazer descobrir quem é a pessoa que eu me orgulho. Perfeito. Então, Você não conheceria essa melhor versão, né? Não, Gil. E aí eu posso falar pra você que eu acho que eu seria uma pessoa infeliz. Porque eu nem iria me conhecer, eu nem iria saber do meu potencial. A gente só sabe do nosso potencial se a gente executar. Sim. E aí é uma coisa que você fala, os seus sonhos é do tamanho da sua execução. Sempre. E eu quero executar bastante. Eu tenho executado bastante. Sim. E é aquela coisa do não tem um limite, só tem se eu der. No sentido de, assim, eu nunca achei que eu estaria onde eu estou. Mas também tem outros lugares que eu penso que não estaria e lá no futuro eu quero estar. Perfeito. Então, é literalmente, eu pego esse medo, seguro na mão dele, e aí às vezes a gente briga, e aí às vezes a gente faz as pazes, e aí vai sendo essa relação. Perfeito. Como que é o empreender para a Rai hoje? Então, você veio do CLT, que é um cenário onde as pessoas pregam muito, né? Que é um cenário mais seguro. Estável. E Rai já tinha... Você tem pessoas na família que você convive que empreende? Como é que foi isso pra você? Não tenho, assim, o empreender, assim, é algo que eu vou ser bem sincera, assim. Eu aprendi desde que a gente se conheceu. E aí, como eu no lugar de paciente, porque a gente trilhou esse caminho de quem que eu quero ser profissionalmente. E essa coisa do, assim, eu vou ter que aprender do zero. Mas é possível aprender. Sim. Só que aí também tem, de novo, as dores e delícias da gente bancar o que é importante pra gente. Certeza. O empreender, até você falar, estou estável nisso, é uma caminhada. Caminha. Às vezes a gente pausa um pouco, senta, respira, e a gente levanta e vai de novo. Então, é aquele desafio que dá pra prever o que vem, mas ao mesmo tempo não dá. Perfeito. Então, assim, o CLT traz essa coisa do estável. Tá, se eu sair da empresa, for mandada embora, eu tenho os direitos. Nossa, mas é a única forma, né, de se ter uma vida estável? Não. Então, é também aquela coisa de descobrir trocando o pneu andando, assim, com o carro andando. Só que também é prazeroso se você identificar que é isso que você quer. É o que eu quero. Então, não tem outra opção de fugir disso. Porque eu quero liberdade na minha hora. Eu quero poder fazer coisas pra Rayane, além do profissional. Então, eu quero poder fazer a minha caminhada no meu lugar favorito, sabendo que eu tô cuidando de mim, pra então eu cuidar melhor do outro. Essa coisa de, sim, eu vou ter que investir horas de estudo. Sim, eu vou ter que ouvir a Gil nos encontros falando, vamos, Rai, você desanimou, tá tudo certo, vamos lá, segue, vamos recalcular a rota. Vamos recalcular o que a gente precisa de ajuste. Não, vamos fazer ajuste, faz isso e faz aquilo. É também essa coisa de andar
com pessoas que já caminhou antes de você, que é o que a gente fala da ambiência também, né? Sim. Então, se eu falar para você, eu entendo na totalidade o que é empreender, eu não entendo na totalidade, porque Estamos vivenciando, né? e eu tive que começar do zero. A Sim. gente não consegue o 100% de uma forma rápida. Então, o que desse empreender faz sentido para mim? O que eu quero manter? O que eu não quero? Então, assim, o que deu certo vai continuar e o que eu preciso investir mais em conhecimento, em andar com pessoas que vai me levar para esse lugar. Então, assim, tá, eu vim do CLT, mas será que a minha rede de contato precisa ser só do CLT? Ou existe outra forma dentro da psicologia? Escolher criar essa nova ambiência, né? Exatamente. Como é que foi pra você dar esse passo do escolher investir nessa ambiência? Gil, isso, na verdade, é o que muda tudo, Sim. na minha concepção. Até porque a gente é psicóloga clínica. A gente tem aquela falácia de é algo solitário, é você e o paciente. Eu entendo e concordo, e realmente, a gente tem questão de sigilo. Mas não dá para viver só eu e o paciente. Então, essa ambiência é, inclusive, num lugar muito de validação. De que, assim, talvez você ache que você não vai sair desse lugar, mas a outra pessoa ficou patinando nesse lugar também um tempo. Perfeito. E conseguiu. Que vai reduzir o seu tempo. Exatamente. Então, é literalmente, no caso, falando, né, da sua mentoria, que é onde me trouxe essa ambiência, é um lugar de, assim, todo mundo chegou num estágio, Sim. mas cada um teve que se adaptar ali dentro da sua realidade. Sim. E que é possível, porque, na verdade, são mulheres se fortalecendo, mulheres reconhecendo habilidades que a gente não reconhece. Sim. Então, uma outra mentorada vai olhar e vai falar, isso aqui é muito legal. E aí eu vou falar, nossa, eu não tinha percebido que era tão legal assim. Então, é literalmente mulheres impulsionando mulheres. Sim. E para mim é essa ambiência que eu quero estar. E é até curioso isso. Não é curioso e nem surpresa vindo de você. Num dos nossos encontros, você falou assim, Rai, eu quero muito que você transite em ambientes de mulheres. Só que você me falou isso e você não me jogou no ar. O que você fez? Você falou assim, você quer falar no meu evento? Cheia de mulheres. Olha, é verdade, nem eu tinha tido essa... Você não falou e tacou no meu colo e falou, se vira. Sim. Você falou, eu quero, você concorda? E eu falei, concordo. E aí, logo em seguida, você me colocou nesse lugar. Sim. Assim como você me chamou pro podcast. Perfeito. Claro que aqui homens podem ouvir, Sim. mas ainda assim a gente está falando de um ambiente mais de mulheres para mulheres. Perfeito. E eu acho que isso é diferente, Gil. Isso é uma coisa que o ser para parecer. Perfeito. E não eu pareço e depois me transformo em algo. Porque não adianta eu, por exemplo, trabalhar com mulheres e não acreditar nisso, e não possibilitar não perdura, esse caminho. Né? Não sustenta. Não sustenta. Então, eu acho que isso também é diferencial da ambiência. Sim. E uma coisa que eu não vi na sua mentoria é a disputa entre mulheres. Que, infelizmente, isso é uma coisa que me deixa triste, é entrar nas redes sociais e poder ver uma criticando o profissional da outra. Eu não presenciei isso na sua mentoria. Eu presenciei essa versão. Graças a Deus. Amém. Vai continuar não tendo. Não vai ter. Se você quer vir por esse propósito, aqui não temos. Isso, aí não é o lugar. Sim. E realmente a pessoa não ficaria. Porque, de novo, a mesma pessoa que falou, eu quero que a gente transite nesse lugar, é a mesma pessoa que possibilitou esse caminho. E aí eu acho isso algo poderoso. Que bom ouvir isso, eu fico feliz. Porque eu, dentro da mentoria, né, então a gente tem ali só mulheres, só psicólogas, e eu vejo quanto muitas vezes vocês não têm ideia da potência que vocês são. E precisa mostrar isso pro mundo. Sim. Só que isso tem relação com duas coisas que eu prego bastante. Modelo de vida, estar alinhado com o modelo de negócio. Não tem como. Eu quero ter um modelo de negócio com X clientes, tá? Mas como que é o seu modelo de vida? O que você quer ter na sua vida? Exatamente. Isso é muito importante. E por um outro lado, uma coisa que eu acredito demais também, que é o ser para parecer, que foi o que você trouxe. Não tem como a gente inverter essa ordem. Não. E quando a gente fala do ser, é o ser de forma genuína, que é o que eu trago muito da venda também. Isso. Então, eu sou essa pessoa e eu quero ajudar o meu cliente com o que ele tem de dificuldade, com o ponto ali, os valores que a gente tem em comum. Sim. E aí eu vou parecer isso pro mundo, porque eu só ser, o meu cliente também não vai me achar. Exatamente. Né? E eu queria chegar nesse pilar de
Como que é para a Rai hoje? Né? Então, você trouxe do empreender um processo, a gente vem trabalhando muito isso. A sua clínica foi trazendo essa previsibilidade, ela vem crescendo. Hoje, com um programa, né, de orientação de carreira também, e que tem 100% a ver com quem você é, com a sua trajetória, com a sua história, né? Aquela frase que eu sempre falo, a sua história endossa a sua autoridade, que vem da Lívia Roque, que eu amo. E que o ponto principal que eu queria que você trouxesse, como que é para a Rai hoje mostrar para o mundo e mostrar para as pessoas. Então, quando eu falo desse ambiente que eu falei, eu quero te ver com mais mulheres, porque eu sei, eu enxergo essa potência em você, mas mostrar o seu ser. Você acha que hoje é mais fácil? Totalmente. Na verdade, eu acho que esse parecer, ele vem bem no segundo plano. Então, aí, até pegando um outro gancho, que isso é uma visão que eu comecei a construir, muito dessa coisa, fui construindo e fui vendo o que fica e o que não fica. Então, um exemplo disso é que quando a gente está no começo de carreira, a gente fica naquela coisa de captar paciente, captar paciente, captar paciente. Só que, assim, você começa a captar pacientes que não tem a ver com você e não que tenha que ser igual, não é nesse sentido. Sim. Mas vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou uma pessoa que me comprometo e arco com isso. Perfeito. Então, se eu sair captando paciente a rodo, eu vou pegar um paciente que ele vem numa sessão, não aparece mais. Que ele vem em 2 sessões, ele não aparece mais. Então, quem eu sou também vai passar isso para a pessoa. E não porque eu quero somente que passe, mas é porque é natural. Perfeito. Se você é uma profissional comprometida, e eu já sei que eu procrastino, que eu não tenho comprometimento comigo, eu provavelmente não vou fechar com você. Perfeito. E aí você vai ter esse desgaste de começa um processo e para, e aí você não sabe se o paciente está bem, se não está bem. E aí entra um lugar que nem é o que a gente quer estar. Então, é aquela coisa de que, assim, tem perfil para todo mundo? Então, eu ser vai atrair o paciente que vai se identificar mais comigo, que vai confiar mais em mim, que vai chegar sabendo quem eu sou. Excelente. Ele não vai chegar falando, mas você fala que tem que ter uma rotina com sentido e você não tem uma rotina com sentido. Então, eu acho que esse parecer, ele vem de uma forma automatizada desse ser. Perfeito. Que isso, hoje, para mim, é uma coisa muito bem estabelecida. Então, antes, eu tinha aquela coisa de vamos postar por postar, eu tenho que aparecer, tenho que aparecer. Agora, não. Eu vivo momentos incríveis no off. E aí, depois eu penso, eu posto ou não posto? Porque esse ser, para mim, ele não tá vinculado só ao parecer. Senão, aí você começa a mudar a ordem das coisas. E aí, o resultado disso não é exatamente o que vai fazer sentido pra mim. Então, esse ser, ele, pra mim, tá sendo nas redes sociais, mas no off. E são compatíveis. São coisas que conversam. E quem me vê sabe o que eu quero me posicionar. O que eu ainda não quero. E talvez daqui pra frente eu comece a falar. Sim. Mas é algo que eu consigo manter, porque é algo que eu tenho no meu dia a dia. E que eu fico aqui só assistindo, babando quando você fala isso. Porque é aquilo, é captar com qualidade e não na quantidade. Né? Uma das minhas grandes bandeiras também, que eu prego o tempo todo com vocês. Agenda inteligente. Agenda inteligente. Porque se a gente não busca a qualidade desse cliente, não é só pelo fato da venda, né? Claro que na venda isso influencia muito, porque eu não preciso ficar ali, né? Compra. Isso. Não, porque eu sei da qualidade, eu sei que ele tem os mesmos valores que eu, e eu sei que aquilo vai ajudar ele. Exatamente. Então, a venda fica mais fácil. Mas não só por isso, pelo fidelizar. Então, tem uma das coisas que eu fico mais feliz, tanto na clínica quanto na mentoria, é de ter conseguido criar isso, né? E de ver mentoradas renovando, fazendo um upgrade, crescendo, querendo ficar ali dentro. Porque eu acho que é sobre valores, é sobre o ser, é sobre eu também trazer o que eu valorizo muito para vocês. Sim. E incentivar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem muito forte, e até que você trouxe que não tem essa disputa, é do encorajar. Isso. Né? Encorajar uma outra. Isso, honestamente, eu acho que eu faço muito bem. Sim. Né? Sim. Não só com vocês, mas na minha vida pessoal também. Eu encorajo muito as minhas amigas. Hoje ver que a maioria das minhas amigas estão empreendendo, e estão se jogando, e estão fazendo. E uma amiga
ontem mesmo me mandou, né? Que ela vai abrir a clínica dela e me agradecendo muito, e chorando e contando. E isso eu acho que é o poder, porque é o que eu sou, isso reflete dentro, né? Isso reflete pra nós. E é a mesma coisa que você vem fazendo, né? Sobre viver essa vida com propósito. Sim. E mostrar isso pro mundo, porque mais pessoas precisam viver a vida com propósito. Sim. É uma obrigação nossa, sabe? É uma coisa que eu coloco na minha cabeça. Seria algo egoísta não mostrar isso pro mundo e poder fazer com que mais pessoas vivam isso. Exato, exatamente. E aí a gente tem até um ponto, né, Dil, que assim, a internet, em algum nível, deu voz para quem nunca deveria ter voz. Mas ela também dá voz para aquela pessoa que precisa falar. E aí a gente volta para esse lugar do medo e da coragem, porque assim, eu, sinceramente, eu não acho que eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por um processo terapêutico. E aí a gente está falando de um bom profissional. A nossa relação profissional, ela deu tão certo que ela se transformou. Sim. E isso, hoje, é algo que eu trago, por exemplo, para minha vida. Tem amigas minhas que falou assim, Rai, então, o processo terapêutico está assim. E eu falei, não, vamos trocar. Perfeita. Vamos trocar de isso que eu profissional. falo. Vamos trocar, você não precisa continuar nesse lugar. Sim. Uma que você não tá andando para lugar nenhum, você tá patinando em sofrimento. Não. Um bom profissional, ele te conduz a um lugar que, de novo, você nem sabe que você poderia estar. Então, essa coisa do ser é incrível. E eu até lembrei agora que outro dia eu tava num rolê social com uma amiga e aí a gente tava conhecendo várias pessoas e ela virou e falou assim, gente, essa aqui é uma das melhores psicólogas que eu conheço. Que coisa boa, né? Essa é boa. E ela é uma amiga pessoal, ela é psicóloga também. E aí é onde eu falo que não tem esse lugar da disputa. Sim. E aí aquilo pra mim, eu falei, é um ambiente social, totalmente fora do profissional, mas é como ela me vê. Perfeito. E isso, de ter bons profissionais que andam com a gente, é também mostrando esse ser. Porque se eu valorizo bons profissionais, eu também vou ter esses bons resultados. Se eu valorizo profissionais que não estão nem aí para a ciência, que ciência é algo que eu defendo, né? Então, que fala um monte de coisa que não tem embasamento nenhum, vozes da cabeça. Se é isso que eu valorizo, então é isso que eu estou replicando. Então, ter esse lugar os meus amigos, a minha família, me reconhece, não porque eu estou falando que eles vão me reconhecer, mas porque eu sou. E pelo movimento que você vai mostrando. Exatamente. E eu acho que esse é o segredo, que vai alimentando tanto, né, a vida com propósito, quanto o nosso negócio também. Exatamente. Rai, eu queria que você falasse pra gente o seguinte. Vamos imaginar que tem alguma psicóloga aí assistindo que tá na dúvida se ela faz esse movimento ou não. Eu acho que entrar numa mentoria, fazer qualquer tipo de investimento nesse sentido, dá medo. Eu senti medo. Você sentiu medo? Sentiu que eu lembro, né? Senti muito, muito. Eu lembro. Você falou, mas eu tô com medo de fazer esse investimento. E pode ser que tenha outras pessoas assistindo. O que você diria para essas pessoas? Exatamente a frase que você fala. Os seus sonhos é proporcional à sua execução. Perfeito. O medo, ele vai existir. Eu não acho que seja opcional a gente não ter. E eu não acho que é um movimento do passou o medo, eu faço. É literalmente assim, daqui a 5 anos, aonde que você quer estar? Perfeito. E uma coisa, realmente, que eu consigo falar com essa propriedade e segurança, é que na sua mentoria não é rivalidade. Na sua mentoria é realmente a gente entender que, assim, eu tenho dificuldade, eu não vou ter só você me ajudando. Sim. Eu vou ter mulheres que passaram por isso, que acreditam em outras mulheres. O financeiro, ele é importante, claro que ele é importante. Sim. Ele é o que faz a gente realizar esses sonhos, né? Exatamente. Mas investir te dá o resultado depois que, de novo, você acha que você nem poderia alcançar. Eu não acho que eu poderia ter pacientes pagando o valor justo. Não porque eu achava que eu era uma profissional ruim. Sim. Mas é porque eu ficava naquela coisa de, ai, mas esse medo, é melhor ter, melhor não ter. Mas tudo isso é também o quanto você quer investir. E aí a minha dica é, se você não quer executar, também não entra, porque daí você vai se frustrar. É isso, se você não vai fazer por onde, porque é o que eu sempre falo, não tem fórmula mágica. Não tem. E eu não consigo fazer por ninguém.
Exato. E uma coisa também que eu gosto da sua mentoria, isso é um dos motivos que me faz ser sua mentorada. Porque também, claro, eu te conheci antes, né? Mas Sim. como mentorada, falando, é essa coisa do personalizado. Que bom. Rai, você gosta disso? Vamos por esse caminho. Rai, essa aqui não é a profissional que você se identifica, a gente não vai por esse caminho. Perfeito. Porque até você fala, não tem fórmula mágica. Não tem, porque cada um tem uma personalidade, um temperamento, cada um vê as coisas de uma forma. E você respeita muito isso. Além disso, um outro diferencial é que você respeita o ser humano. Eu lembro de um encontro que a gente teve e eu tava acabada. Eu chorei nesse encontro. Sim. E você não virou pra mim e falou assim, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Não, não. Você olhou o ser humano. Sim. Dentro daquele momento, você acolheu. Claro que isso é uma característica de psicóloga, mas eu acho que é sua. E aí, depois, você direcionou. E isso, pra mim, é algo rico. Porque, de novo, se for pra ter fórmula mágica, vai se frustrar. Se você não reconhecer essa história, se você não começar a se questionar até onde você quer ir, até onde você não quer ir, Perfeito. nada disso vai funcionar. Mas o investimento vale, Gil. E o investimento eu não falo só do financeiro. Eu falo do tempo. Eu falo de olhar a plataforma. De ver um assunto que, a princípio, você fala, nem quero muito saber disso. E aí você olha e você descobre coisas novas sobre aquilo. É literalmente um investimento para a vida. O que você vai fazer com isso? Não é só o pagar. Perfeito. Ai, que coisa linda! Vou chorar aqui. Ó, que honra é ter você, que alegria ter você, que felicidade é ver essa Rayane, meu Deus, pro mundo inteiro. E mais do que nunca isso criar propósito na sua clínica, na sua vida. E honro muito sua vida, sempre vou honrar. Conte comigo pro que você precisar. E antes da gente finalizar, eu queria que você contasse assim, o que você falaria pra Rayane lá atrás, uns 3, 4 anos atrás, o que você diria pra ela? Nossa, Gil, eu diria para não se colocar numa caixinha e para não seguir o mesmo caminho só porque ele já está automatizado para você. Perfeito. Essa coisa de assim, eu estou aqui, mas eu preciso estar aqui. Então, uma das coisas que eu mais me orgulho é de ser inconformada com uma realidade que eu não quero ter. Perfeito. Eu sou inconformado o suficiente para andar. E onde eu estou é exatamente esse inconformismo que eu falei, não quero ter. Sim. Gil, eu tenho certeza, em 3 anos atrás eu não estaria aqui. 3 anos atrás eu não estaria no seu evento falando com outras psicólogas. Eu nem teria Palestrando! voz. Não teria voz. Então, eu agradeço a Rayane do passado. E eu certamente daqui a 5 anos vou agradecer a Rayane de hoje. E eu quero passar muito tempo da minha vida me agradecendo por realmente ser essa mulher, ser essa profissional e exercer todos os papéis que eu quero, descobrindo que só eu consigo dar esse limite para mim. E que esse medo, de novo, ou eu travo, ou eu pego na mão dele e falo, a gente vai, nem que seja brigando, mas a gente vai. Diria pra ela, né? Você vai sentir medo. Muito. Você vai sentir medo, mas você vai conseguir, você vai chegar lá. E vale a pena. Vale a pena, Gil. Eu falo isso para as minhas amigas. A gente nunca se arrepende de investir em nós. Sim. Em sustentar, bancar as dores e delícias de ser quem a gente é. Perfeito. Que delícia foi ter você aqui hoje. Eu amei. Obrigada pela sua presença. Obrigada por ser essa mulher. Obrigada por ser psicóloga. Sim. E obrigada por ajudar a transformar tantas vidas. Sim. E... Pode falar. Eu agradeço, Gil, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço por você confiar. Porque, de novo, você não parece confiar. Você confia. Confio muito. Então, de olhos fechados. Para aparecer. Então, eu te agradeço muito. E eu espero que a gente tenha outras Rayanes aqui. Eu espero que tenha outras Rayanes. Não tenho dúvida falando, disso. Né? Outras mulheres voando. E eu acredito que você é realmente alguém que consegue trazer mais mulheres. E vamos lá, mulherada. Vamos que a gente vai conquistar realmente esse mundo. Meu Deus do céu. Quase que a mentora chora aqui. Obrigada. Obrigada a você que assistiu. Se fez sentido pra você esse episódio, não deixe de me seguir lá no Instagram, Gil Siqueira Psi. Conte comigo. E também seguir a Rai. O Instagram é Rayane Castro Psi.
Siga lá, gente, vocês vão gostar. A produção de conteúdo vai voltar cada vez mais, mas lembre, ser para aparecer. Então, eu sou realmente aquilo que eu coloco. Sim, e ela traz muito a maior bandeira. E eu acho que essa é uma das essências mais incríveis, né? Trazer os nossos valores, nossas bandeiras e vender de uma forma genuína, porque o cliente vai chegar. Sim. E você vai aprender muito lá no Insta da Rai sobre vida com propósito, rotina. Então, siga ela lá. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Obrigada. Dil. Eu amei.